A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, terceira lição, do mês de julho. Esta lição que é muito maravilhosa para o nosso aprendizado, lição jovens aqui, conservando os valores e guardando a identidade. Olha que importante, né? Conservar os valores cristãos, os valores morais, éticos e guardando a identidade. Louvado seja o nome do Senhor. É o terceiro trimestre de 2024, lição jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí trazendo este vídeo abençoado, essa aula abençoada para os jovens. Você que tem desejo de servir ao Senhor, de estar seguindo ao Senhor com todo o coração, devemos guardar os valores, louvado seja o nome do Senhor, e andar na presença de Deus todos os dias, fazendo como diz Salmo 119, versículo 9, observando, louvado seja o nome do Senhor, e guardando os conselhos do Senhor, para que nós possamos ter êxito na vida. Precisamos de humildade, precisamos de santificação, E aqui nós estamos estudando sobre, na cova dos leões, o exemplo de fé e de coragem de Daniel para o testemunho cristão para os nossos dias, conservando os valores e guardando a identidade. É o título da lição de hoje, desta terceira lição. E nesta lição nós vamos ver aqui que os jovens cristãos enfrentam diversos desafios, nas escolas e universidades, tanto em virtude do ambiente quanto em razão do padrão de ensino naturalista e hostil à fé cristã. Irmãos, nesta lição examinaremos como os jovens hebreus enfrentaram desafios, semelhantes a uma vez que precisaram adquirir conhecimento sobre a cultura dos caldeus. Este estudo, irmãos, nos proporcionará uma oportunidade relevante para contextualizar e refletir sobre os perigos que permeiam a educação secular. Contemporânea, frequentemente impregnada na doutrina política e ideológica. Então, é muito interessante aqui nós contextualizar isso aqui e refletir sobre esses perigos que permeiam aí na educação, nas escolas contemporâneas, frequentemente impregnada aí. A gente sabe que tem doutrinas políticas, ideológicas aí, fundamentadas aí muitas vezes para prejudicar as nossas crianças, para colocar coisas na cabeça dele, para eles começarem a andar por caminhos errados, a sã doutrina. Assim como Daniel e seus amigos que perseveraram, preservaram aí o conhecimento e os valores da cultura de Judá, o jovem cristão pode defender a sua fé e testemunhar de Cristo dentro do ambiente educacional. Foi isso que fizeram esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles testemunharam do Deus vivo de Judá, lá em terra estrangeira, onde eles estavam. E ali reis e muitos povos se converteram ao Senhor, temeram ao Deus de Daniel. Vamos ver aqui um texto principal aqui, que nos diz assim, em Daniel capítulo 1, versículo 7, na versão, na tradução NVI, fala assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Anania a Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azaria Abednego. Certo? O texto principal, amados, é explicado aqui no último subponto do ponto 2. Portanto, não iremos comentá-lo aqui agora. No entanto, destacamos a estrutura da narrativa do capítulo 1 do livro de Daniel, para que você compreenda como foram organizados ali os conteúdos das lições 2 a 4. A estrutura da narrativa é composta de 3 cenas. Cena 1.
Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Joaquim, conforme está Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, o Senhor, amado, ali ele permite que Nabucodonosor capture Jerusalém. Foi uma permissão de Deus. Capítulo 1, versículo 2, a parte A. Nabucodonosor ele leva os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. Capítulo 1, versículo 2, parte B. E personagens, Nabucodonosor e o Senhor. Na cena 2, nós vemos ali Babilônia, né? Que é Daniel e seus amigos são reeducados. Capítulo 1, versículo 3 ao 17. Daniel e seus amigos são levados para Babilônia. Você vai ver lá no capítulo 1, versículo 3 ao 7 do livro de Daniel. E outro ponto aqui muito interessante, Daniel resolve não se contaminar com a comida do rei, né? Com a comida real. Daniel 1, versículo 8. Isso aqui é muito interessante quando nós colocamos no nosso coração de não nos contaminar. Outro ponto aqui que também não deixa de ser interessante, Daniel levanta a questão com o chefe do serviço do palácio, que fica com medo, né? Então o chefe do palácio ficou com medo de ir lá e falar para o rei que eles não queriam comer da comida real, né? Capítulo 1 de Daniel, versículo 9 e o versículo 10. E, outro ponto, o guarda concorda em reter o alimento real por 10 dias. Só por 10 dias, depois vocês vão comer. Daniel 1, versículo 11 e 14. E depois, outro ponto também, o guarda concorda em continuar a reter a comida real. Era só por 10 dias, agora ele concordou em reter, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Continuar retendo ali, não colocando para ele depois dos 10 dias. Capítulo 1, versículo 15 e 16. E Deus dá aqui sabedoria aos 4 jovens. Capítulo 1, versículo 17 de Daniel. Então, personagens, né? Que está escrito aqui nesse livro. Daniel, amigos e o chefe do serviço do palácio. Quando o chefe do serviço do palácio deixa o palco, é substituído pelo guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E cena 3, nós vemos aqui 3 anos mais tarde, o palácio do rei, né? Hora do exame. 3 anos mais tarde, no palácio do rei, hora do exame. Aí chegou agora a hora de ver quem que estava mais bonito, quem que estava mais educado, quem que estava mais sábio, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá em Daniel 1, versículo 18 ao 21. Então, o rei entrevista Daniel e seus amigos, capítulo 1, versículo 18 e 19. O rei também instala Daniel e seus amigos em sua corte, Daniel 1, 19 e o 22. E vamos ver aqui personagens, Daniel, amigos e o rei. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí aqui temos aqui um resumo, né? Manter a identidade cristã é uma cultura. Em uma cultura hostil, é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Irmãos, para nós entendermos aqui a profundidade dessa afirmação, é fundamental compreendermos o contexto em que vivemos, né? A sociedade atual, irmãos, ela em muitos aspectos se distancia dos valores e princípios cristãos. Somos bombardeados constantemente, né? Com mensagem que questionam nossa fé, tentam nos afastar de Deus e nos moldar à cultura secular e por aí se vai. Em meio a essa cultura hostil, né, manter nossa identidade em Cristo se torna um ato de extrema importância. Somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diferenciando-nos, né, através de nossas ações, palavras e atitudes. Nossa identidade cristã, irmãos, não se resume apenas a crenças e dogmas, não, ou filiação religiosa, mas se manifesta em nosso modo de viver, ouça bem, no amor que demonstramos ao próximo, na justiça que defendemos e na esperança que carregamos em nossos corações. Ao mantermos firmes, né,
nossa identidade em Cristo, mesmo diante das adversidades e das hostilidades do mundo, nós estamos demonstrando nossa fidelidade ao Senhor através da perseverança em nossos valores e princípios, né? Testificamos aí a grandeza do nosso Deus e a verdade do seu evangelho, certo? Então, quando você faz isto, quando você persevera nos valores e princípios, você está testificando a grandeza do nosso Deus e a verdade do seu evangelho, a qual nós cremos. Primeiro tópico, né? Vemos aqui Hebreus na Universidade da Babilônia. Primeiro subtópico. Na Universidade da Babilônia, vamos ver. O rei ordenou às penais oficial da corte que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus. Ao longo de 3 anos, né, não era mera generosidade, esse método fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de importar os povos conquistados ao seu serviço real. Nabucodonosor era estadista e estrategista também, né? Ao mesmo tempo em que seus exércitos eram devastadores, queimando casas, cidades, né? Demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo em que assassinavam, saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia, também cria aqui uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores de sua cultura. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-la aí ao serviço público da Babilônia. A Bíblia descreve aqui quais eram os pré-requisitos para ser aprovado no vestibular e ingressar na Universidade de Babilônia. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 e o 4, vai nos dizer assim: depois o rei ordenou às penais, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem, né, no palácio real. E as penais lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, né? Então, irmãos, o vestibular era composto de 3 exames. Primeiro, qualidades sociais, né? Linhagem real e dos nobres, tinha que ter essas qualidades aqui. E segundo, qualidades físicas e morais, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Vejam só. E terceiro, qualidades intelectuais, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e competentes para assistir no palácio. Então, ele sabia que esses nobres vieram lá de Judá e que eles tinham essas competências, então ele mandou escolher dentre eles, né, uns jovens assim, com essas qualidades. Ouça isso no nome de Jesus. E agora eles queriam ensinar a cultura deles ali, né? Que realmente eles eram dotados em tudo isso aí, porém não tinha conhecimento da cultura dele lá. Ele mandou as penais ensinar para eles. Louvado seja Deus. Segundo subtópico do tópico 1, o ensino caldeu. Irmãos, os jovens tiveram aulas de matemática, ciência, astronomia, navegação, políticas, história, geografia e religião, né? Certamente os caldeus, né? Os caldeus possuíam um padrão de ensino desenvolvido. Foram pioneiros nos estudos das astronomias e responsáveis pelo avanço da matemática. Eles também dominavam a escrita, né? Cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. No entanto, destacamos que o ensino caldeu, irmãos, era impregnado, aliás, de astrologia e misticismo, formando aí os seus magos, encantadores e feiticeiros, como está escrito lá em Daniel capítulo 2, versículo 2. Era isso que eles queriam fazer também com esses jovens, né? Mas não conseguiram. Ouça isso no nome de Jesus. Porque
porque quem tem o Espírito de Deus, né, é diferente. E Daniel foi um diferenciado aí, que interpretou sonhos sem precisar de ser feiticeiro, sem precisar de ser essas coisas aí que eles queriam passar para eles. Então, a maioria dos estudiosos estima que Daniel e seus amigos tinham por volta de 15 anos de idade. O motivo de serem escolhidos ainda bem novos provavelmente aponta para o fato de serem mais facilmente moldáveis, né? A uma nova mentalidade. Então, é aí que o inimigo ele investe muito na juventude, nas adolescências, porque tem uma mente, muitas vezes, né, que muitos jovens, não dizendo todos, mas muitos deixam-se levados com qualquer coisa, né, qualquer oba-oba que vem por aí. Então, eles procuravam as pessoas jovens para enganar. Nós devemos tomar muito cuidado, né, nessas cidades aí, nessas idades, para que os jovens, os adolescentes não tenham conselhos errados aí com essas pessoas. Então, esses jovens, amados, que possuíam habilidades, conhecimento, compreensão e competência, eles receberam uma espécie de bolsa integral de estudo para serem treinados na língua e cultura dos caldeus. Em linguagem atual, eles entraram na Universidade Federal da Babilônia, com tudo pago, a fim de servirem no palácio junto ao rei, né, ao rei Nabucodonosor. Os próximos 3 anos de universidade seriam uma espécie de reformatação, né? Reformatação quer dizer reformatar a sua memória, a sua mente, né, dos costumes lá de Judá para os costumes deles aqui, agora na Babilônia, certo? Então, no contexto da educação babilônica, tudo era explicitamente religioso. Não havia separação entre ciências, né? Astronomia e esoterismo, astrologia, ciência, né? Química e magia, alquimia. Edward Waite afirma que Daniel dificilmente leria um tablet, né? Leria um tablet cuneiforme sem que este contivesse alguma referência a deidades e mitologias pagãs. Os babilônios, né, eles eram mestres na matemática, na astronomia, né, na engenharia e na administração, mas suas próprias descobertas verdadeiras nesse campo eram totalmente mitologizadas quanto ao modo em que eram compreendidas, certo? Vamos aqui pulando para o terceiro subtópico desse tópico 1, discernimento diante da estratégia inimiga. Nabucodonosor, irmãos, ele era um conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele tinha consciência, lógico, da importância da formação cultural como estratégia, né, velada de reeducação e ressignificação das ideias na mente dos exilados, especialmente dos jovens, né? Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar na mentalidade das pessoas desde tenra idade sem usar métodos violentos. Ele sabe como trabalhar, né? Mas pedagógicos, né? Ele não usava métodos violentos, mas pedagógicos. É o que está acontecendo hoje em nossas escolas. Esse mesmo modo de operação se repete hoje, quando os inimigos de Deus tentam deturpar os valores das crianças, adolescentes e jovens, né? Nós vemos aí muito acontecendo isso aí. É inegável, irmãos, que exista um sistema organizado e maligno atuando com finalidades bem definidas. Se opor à mensagem do Evangelho, destruir a igreja e desconstruir, né, os princípios e valores cristãos, as armas são diversas, como, por exemplo, relativismo moral. A promoção da ideia de que não existem verdades absolutas e que todas as crenças e valores são igualmente válidos, olha só. Outro ponto aqui, indiferença espiritual, desestimular o interesse, né, por questões espirituais e promover uma mentalidade materialista e secular, né, pressão dos pares, uso da influência dos inimigos e colegas para conformar os jovens aos comportamentos e valores predominantes. Outro ponto também, educação secular.
ensino de princípios e teorias que contradizem a cosmovisão bíblica, como o naturalismo e o evolucionismo. Outro ponto também que eles usam, a mídia é entretenimento, né? Inundação de conteúdos que promovem valores mundanos, violência, sexualidade desenfreadas e hedonismo, tudo isso aí. Outro ponto também é a desconstrução da família, ataque aos valores e a estrutura familiar tradicional, promovendo ideias como a irrelevância dos papéis de gênero, né? E a redefinição aí do casamento. Isso é horrível. E outra coisa também, normalização do pecado, né? Apresentação de comportamentos pecaminosos como normais e aceitáveis, muitas vezes, né? Muitas vezes romantizados em filmes, músicas e séries. Tudo isso aí eles usam para chamar a atenção do jovem, para atrair, para desconstruir os valores. Outra coisa também, a cultura do cancelamento. Pressão social para conformidade através da exclusão e censura daqueles que mantêm visões bíblicas impopulares. Outro ponto também que eles usam, rejeição da autoridade. Eles promovem a ideia de que a autoridade deve ser sempre questionada e desrespeitada, incluindo a autoridade bíblica, né, e parental. E tudo isso aí eles levam os jovens a ficarem contra, né, as autoridades, principalmente as autoridades bíblicas. Ouça isso no nome de Jesus. Portanto, irmão, a conclusão é inevitável. Inevitável né, precisamos de discernimento. Discernimento é a capacidade de perceber e distinguir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. É um atributo crucial para a vida cristã, pois permite que uma pessoa tome decisões sábias e alinhadas com os princípios bíblicos. Olha, na Bíblia, discernimento é frequentemente associado à sabedoria e ao entendimento espiritual. Caso contrário, irmãos, sem discernimento, nos tornamos presas fáceis desse sistema mundano. Então, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria, né? Discernimento é entendimento espiritual para saber contornar todas essas coisas aí que estão tentando colocar em nossas vidas, em nossas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Da relativização de valores à desconstrução de identidade. A relativização da verdade. Caso assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estavam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos, né, e na cultura. O relativismo, como filosofia, defende a ideia de que não existem verdades absolutas, mas apenas verdades relativas a cada indivíduo, cultura ou época. Essa perspectiva, embora pareça tolerante, pode levar à destruição dos referenciais éticos que submetem a sociedade. Olha, aqui os jovens hebreus, eles foram submetidos à pressão de integrarem a sociedade babilônica, né, abandonando suas crenças e valores distintos. Optar por adotar os costumes e as crenças da maioria significaria negar sua identidade judaica e a verdade absoluta na qual acreditavam. Então eles queriam que desconstruísse aí, tirar os valores lá que eles aprenderam e ensinar coisas erradas da Babilônia. A ameaça da relativização da verdade não se limita à época de Daniel, não. Na sociedade moderna, encontramos diversas formas de relativismo que tentam diluir a verdade absoluta e substituí-la por crenças e valores subjetivos. O relativismo, irmãos, se propaga de duas maneiras principais. Vamos lá.
pela oposição e pela destruição sutil. Primeira, a oposição ocorre quando grupos dominantes tentam legitimar suas concepções através da coerção, seja por meio da lei, né, da censura ou da limitação do acesso à informação, né? Estão querendo fazer, muitas vezes, aí, tentam fazer isso aí, né, de limitar aí o acesso à informação. Nos dias de hoje, então, presenciamos essa imposição em diversas esferas da vida, como na busca por legalizar comportamentos imorais em nome da liberdade individual ou na tentativa de se silenciar vozes divergentes em nome da tolerância. Essa imposição relativista, ela ataca a liberdade de crença e expressão, né? Especialmente daqueles que defendem valores tradicionais e religiosos. Por isso que os justos não devem ficar calados. Como diz uma passagem, né, que o fortalecimento dos injustos é o silêncio dos justos. Então, quando o justo se silencia, fortalece os injustos, né? E, por outro lado, o relativismo também se propaga através da destruição sutil dos referenciais éticos. Isso se dá pela corrosão gradual dos valores morais, através da banalização do mal, da normalização de comportamentos nocivos e da negação de princípios absolutos. Essa desconstrução da ética leva à perda de identidade e à desorientação da sociedade, especialmente entre os jovens. Tomamos muito cuidado com isso. Crianças e adolescentes e jovens são salvos desse ataque satânico proveniente de um sistema anticristão. Então, caro professor, seus alunos estão no meio do fogo cruzado. Se você é pai ou mãe, seus filhos estão sob ataque. Então, professor, entenda, escute os seus alunos e aplique a palavra, né? Não esconda a verdade. Os pais devem estar orando constantemente, porque os filhos estão entre um fogo cruzado. Tomamos muito cuidado com os ataques, com os artilhos de Satanás que vem desconstruindo, que vem tentando trazer coisas na mente das nossas crianças para desconstruir. Segundo subtópico do tópico 2, desconstruir identidade. A segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. O que é identidade aqui? Identidade é a essência de que somos abrangendo, do que somos abrangendo, né? A identidade é a essência de quem somos, abrangendo nossas características, crenças, valores e a compreensão do nosso propósito, né? Teologicamente, a identidade é enraizada na criação e redenção de Deus. Outro ponto, imagem de Deus. Nossa identidade é primeiramente definida pelo fato de sermos criados à imagem de Deus, conforme Deus criou o homem lá em Gênesis capítulo 1 e 27, né? Criou a sua imagem e semelhança. E isso significa que temos dignidade, valor e propósito, né? Intrínsecos derivados do nosso Criador. Redenção em Cristo. Para os cristãos, a identidade é transformada e restaurada através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, né? Somos novas criaturas, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Os filhos de Deus também, né? Gálatas 3, 26, chamados a viver de acordo com essa nova identidade. Terceiro subtópico, vamos rapidinho. Novo nomes e mesma identidade. Naquele tempo, os nomes, né, pessoais tinham imenso valor e significado, especialmente para os judeus, que o entendiam como uma expressão da personalidade e do propósito de vida de alguém. Seus nomes foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar de seus corações e mentes suas origens, né? Pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidade. Com isso, Daniel, que significa Deus é meu juiz, deram-lhe o nome de Beltesazar. Bel, né, protege,
o rei. Ananias, Deus é gracioso. Chamaram-lhe de Sadraque, né? Iluminado pelo sol. Você vê só que foi todo o nome dos deuses dele. Iluminado pelo sol, que era o deus dele. Misael, que significa quem é como Deus. Ó, tudo nome maravilhoso, nome lindo, né? Glorifica a Deus. Eles colocaram o nome de que glorificasse aos deuses dele. Então, esse Misael, ele foi chamado de Mesaque, aquele que pertence à deusa Sesaque. É isso que significa Misael. Azarias significa Deus ajuda. Veja só, lá em Judá era isso que significava. Aí agora deram o nome de Azarias, o nome de Abednego, que significa servo do Deus negro. Ó, embora não pudessem impedir tal mudança, isso não fez a menor diferença em suas vidas. A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações. Os novos nomes sociais não mudam suas verdadeiras identidades e muito menos, né, aboliram a centralidade de Deus. Quando Deus já está impregnado no coração do homem, nada pode mudar, certo? A vida do homem, mesmo que colocaram o nome lá, engrandecendo os deuses dele lá, não deu certo, porque eles tinham o nome verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, a sua verdadeira identidade, né? Tal como fez as penais, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, irmão, em que falta firmeza e consistência, né, consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. O espírito desta época procura seduzir os crentes para fazê-los pensar que não é necessário ter uma identidade própria, dada por Deus, tratando isso como ultrapassado, né? Esse é ultrapassado e tal. O mundo fala em abrir a mente e flexibilizar as convicções e em desconstruir as tradições arcaicas, né? Em cada área da vida. Percebe-se a estratégia de mudança de nomes e ideologia de gêneros. Por exemplo, procura destruir a identidade sexual, né? A gente vê muitos aí pessoal querendo fazer isso aí. O sincretismo, por sua vez, busca acabar com a identidade religiosa e assim vai. Essa lição é muito importante para nós termos esse conhecimento, porque nós precisamos, né, ter certeza em quem nós temos crido e não permitir que essas coisas venham dominar a nossa mente. Irmãos, como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária. Podem até mudar nosso nome, mas não conseguirão mudar quem somos. Cristão, aqueles que creem e vivem em Cristo, né? Como diz Atos 11 e 26. Terceiro tópico, ensinos para hoje, né? Vamos ver aqui a lição que nós vamos tirar para hoje disso aqui. Fidelidade nas escolas e universidades. É incrível que atualmente a educação secular encontra-se carregada de ideologias, né? Ideologias nocivas que procuram suplantar a educação clássica e os valores cristãos, né? Valendo-se aí de pensadores socialistas, agnósticos, ateus, alinhados a ideologias anticristãs. Muitos professores fazem uso de um ensino relativista. Muitos, né, centros educacionais são locais hostis aos cristãos em virtude de ambiente, do ambiente e do conteúdo ensinado. Não raro, os crentes são pressionados a abandonar suas crenças, né, ultrapassadas, a aceitar a ciência e deixar as coisas da fé para trás, ou confiná-la, né, ao ambiente privado. Isso decorre do secularismo. O exemplo de Daniel, irmãos, aqui e dos seus amigos, nos mostra que é possível enfrentar esse ambiente, né, estando previamente preparados para responder sobre a razão da nossa esperança, conforme diz Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui é importante destacar alguns pontos, né, levantados pelo comentarista da lição, quanto ao ambiente universitário, né? Socialismo. O socialismo é uma ideologia política e socioeconômica que orienta de forma prática como instaurar a revolução materialista
e igualitarista. A finalidade, irmãos, é alcançar uma sociedade igualitária, sem classes e apátrida, sem nacionalidade, né? Por exemplo, em 1848, aí, Marx e Engels, eles escreveram o Manifesto Comunista e apresentaram aí ao mundo o socialismo científico. O conceito de socialismo científico concretizou a ideia do que é socialismo, sendo uma etapa anterior ao comunismo. Resumindo aí, o socialismo é o terreno fértil onde muitas correntes anticristãs florescem. E o agnóstico? O agnosticismo. O agnosticismo é uma posição filosófica que se caracteriza pela falta de certeza ou convicção absoluta sobre a existência de Deus ou de qualquer entidade divina. Os agnósticos, eles reconhecem que não é possível provar ou refutar a existência de Deus de forma definitiva. Eles podem se posicionar como agnósticos, né? Teístas que acreditam que a existência de Deus é desconhecida, mas possível, né? O agnóstico, ateus que consideram a existência de Deus, né, improvável, mas não a descartam completamente. E o ateísmo? O ateísmo é a negação da crença em qualquer divindade ou ser supremo. Os ateus, eles afirmam que não há evidências suficientes para a existência de Deus e, portanto, não acreditam em sua existência, né? Existem diferentes graus de ateísmo, é claro, desde o ateísmo forte, né, a afirmação categórica da inexistência de Deus, até o ateísmo fraco, que é o simples ausência de crença em Deus. Aí vem também as ideologias anticristãs. As ideologias anticristãs são inúmeras: secularismo, né, niilismo, materialismo, hedonismo, narcisismo, ideologia de gênero, individualismo e etc. Por aí se vai. Aqui nós destacamos, né, que, embora o ambiente universitário atual seja hostil, os jovens cristãos não podem privar-se de buscar capacitação intelectual de nível superior. Aí surge a pergunta: mesmo diante dos desafios, eles devem ir à faculdade? A história de Daniel e seus amigos nos prova que o maior problema não reside no ambiente universitário em si, mas sim na superficialidade da fé e na ausência de convicções firmes. Então, não está no ambiente, está no seu coração. Se você não é uma pessoa que não busca, né, ler a palavra de Deus, conhecer o que realmente o verdadeiro Deus faz, conhecer as histórias da Bíblia, as histórias dos Hebreus, a história de Judá, a história que Deus tem feito por você, se você não busca essa convicção em Deus, se você não está com a vida de oração, se você não está buscando a presença de Deus, então você se torna uma presa fácil para ser rendida aos pés dessas ideologias todas aí. Segundo subtópico desse tópico 3, retendo o que é bom. Nem tudo aquilo que os jovens hebreus aprenderam era negativo e ofensivo à fé em Jeová. Durante os 3 anos de estudo, como vimos aqui, eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano. Grande parte desse conteúdo era importante, pois lhes proporcionava aí habilidades e competências intelectuais. O segredo é submeter tudo ao crivo das Sagradas Escrituras, né? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e 5, Atos 17 e 11. A importância do conhecimento universitário e o crivo da palavra de Deus, uma análise detalhada. Primeiro ponto: o valor do conhecimento universitário. O ensino superior oferece uma gama de benefícios, é claro, que podem enriquecer nossa vida e contribuir para o bem da sociedade. Entre os principais pontos, podemos destacar aqui, primeiro, desenvolvimento de habilidades e competências. A graduação proporciona o aprendizado de habilidades e competências específica para cada área
do estudo, preparando-nos para o mercado de trabalho e para lidar com os desafios da vida profissional. Então é muito bom o estudo, sim. A universidade vai te preparar, vai te enriquecer o teu currículo, mas tenha, né, em mente que não pode abandonar os valores éticos e os valores morais. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí nós temos que estar, não abrir mão nunca dessas coisas, né? E segundo, a ampliação da visão de mundo. O contato com diferentes áreas do conhecimento e com diversas perspectivas nos permite ter uma visão mais ampla do mundo, tornando-nos mais críticos e reflexivos. Terceiro, crescimento pessoal. O ambiente universitário nos proporciona a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes origens e culturas e expandir nossa rede de contatos e desenvolver aí habilidades interpessoais, além de promover o nosso crescimento pessoal e intelectual. Outro ponto aqui que é muito interessante, analisando o conhecimento pelo crivo da palavra. Embora o conhecimento universitário seja valioso, é fundamental analisá-lo à luz da palavra de Deus. Isso nos permite, irmãos, discernir o que é bom e verdadeiro, o que pode ser prejudicial à nossa fé e aos nossos valores. Então isso é muito bom, esse conhecimento. Primeiro, a Bíblia como guia. A Bíblia serve como guia para a nossa vida, oferecendo aí sabedoria e direção em todas as áreas, inclusive na educação, né? Devemos buscar sempre fundamentar nossos conhecimentos e decisões, né, nos princípios bíblicos. Ok? Aqui, outro ponto aqui, discernimento e crítica. A fé em Deus não nos torna ignorantes ou críticos, pelo contrário, devemos ter discernimento para avaliar informações, ok? E ideias, confrontando-as com os ensinamentos da Bíblia. Outro ponto, filtragem de influência negativa. O mundo aqui ele oferece diversas ideias e valores que podem entrar em conflito com a nossa fé. Através da análise crítica à luz da palavra, podemos filtrar essas influências negativas e proteger nossa fé. Por isso que é bom muito conhecer a palavra de Deus, porque isso aí vai proteger a sua fé. Amém? Retendo o que é bom, construindo com sabedoria. Ao analisarmos o conhecimento universitário pelo crivo da palavra de Deus, nós podemos reter aquilo que é bom e construir uma base sólida para a nossa vida. Primeiro, integração, fé e conhecimento. A integração da fé com o conhecimento nos torna indivíduos mais completos e preparados para enfrentar os desafios do mundo, né? Desse mundo contemporâneo. Outro ponto, contribuição para a sociedade. Com base em uma fé sólida e em um conhecimento bem fundamental, né, bem fundamentado aí, podemos contribuir para o bem da sociedade de forma ética, responsável e transformado, né, e transformar. Olha, outro ponto, glorificando a Deus. Todo o nosso conhecimento e habilidades devem ser usados, né, para glorificar a Deus e servir ao próximo. Ok? Então, todos os conhecimentos devem ser usados para glorificar a Deus. Né? Tem pessoas que adquirem conhecimento para mostrar para o outro que é mais sábio. Não pode ser assim. Outro ponto, exemplos práticos. Primeiro, um estudante de medicina, por exemplo, um estudante de medicina cristão, pode usar seu conhecimento para cuidar dos enfermos com compaixão e amor, né? E buscando sempre aliviar o sofrimento e promover a saúde de acordo com os princípios bíblicos. Ok? O Dr. Lucas, né? O apóstolo, o discípulo Lucas, ele era médico, né? E bem sucedido. E outro ponto aqui, uma engenharia crente pode utilizar suas habilidades para desenvolver soluções tecnológicas que beneficiam a sociedade sem comprometer seus valores éticos e cristãos.
Outro ponto, um professor evangélico pode integrar sua fé ao ensino promovendo valores como o respeito, a responsabilidade e o amor ao próximo, além de transmitir conhecimento de forma clara e engajadora. Terceiro subtópico do tópico 3, mantendo a identidade em tempos pós-modernos. Irmãos, tal como fez as penais, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, onde falta firmeza e consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. Podem até mudar o nosso nome, né? Mas não conseguem mudar quem somos, né? Cristãos, aqueles que creem e vivem em Cristo. Atos 11, 26. E, em resumo, um crente pode estudar em qualquer faculdade e escolher o curso que desejar. No entanto, quando se deparar com questões que desafiam os fundamentos de sua fé, ele deve permanecer fiel ao que a Bíblia ensina, em vez de seguir cegamente o que, professores, filósofos ou ideologias pregam. Aquele que guarda a palavra não compromete seus princípios, nem abre mão de seus valores. E quem mantém esses princípios desfruta das promessas e bênçãos de Deus. Ok? Então isso é muito importante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não ali acreditar piamente no que eles ensinam, porque eles não são usados por Deus, e sim estão tentando, tirar os valores, tirar aquilo que é bom da sua vida. E aqui agora vamos concluindo, aqui terminando, porque já temos aí quase uma hora, de aula. Como vimos, as escolhas, determinação de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual e nossos princípios, mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos do caminho da verdade. É preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido, 2 Timóteo 1 e 12. E eu finalizo aqui nosso estudo, com essa aula, com o que disse o pastor Valmir Nascimento em seu livro O Cristão à Universidade. Ele fala: a universidade pode ser comparada a um campo de batalha, o que não significa que ela deva ser evitada como cristãos. Devemos nos preparar para entrar no combate e, assim como o apóstolo Paulo dizemos ao término da graduação, que combatemos o bom combate e guardamos a fé, como diz lá, segundo livro de Timóteo capítulo 4, versículo 6. Ok? Então, não devemos fugir, mas devemos combater, devemos entrar na batalha para que nós possamos combater, louvado seja o nome do Senhor, e não ser covarde, não nos misturarmos com os manjares do rei. Ouça isso no nome de Jesus, com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, que vai desconstruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe, amados, meus queridos jovens. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Estaremos essa semana ainda trazendo aqui a lição 4 para o nosso aprendizado. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e fique conectado aí, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, seu comentário. E a cidade de onde você está falando, nós iremos aqui mandar um alô, um abraço aí para todos vocês aí da sua cidade, do seu país, de onde você estiver falando, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.